eu sou a Alessandra Dogherini, sou aluna da graduação em Direito e eu vim hoje apresentar para vocês um pouquinho do meu projeto de pesquisa, que é orientado pelo professor Daniel Queiroz, professor de Direito do Trabalho da Unirio, e que tem como tema a terceirização no âmbito da administração pública e suas implicações. Eu vou tentar fazer essa apresentação de tal forma que ela comporte tudo aquilo que eu pesquisei durante meu projeto e as conclusões que eu obtive. Eu vou começar fazendo uma breve contextualização do tema para vocês e depois eu falo mais especificamente da terceirização e da terceirização na administração pública. Bom, vamos lá então. Mais ou menos na década de 60, a gente teve o declínio do modelo fordista e taylorista de produção e a extensão do toyotismo. Isso se deu por causa de uma tentativa de maximização dos meios de produção, principalmente com redução de custos. E para que isso acontecesse, para que esse objetivo fosse alcançado, a grande mudança que se teve foi a de inclusão de tecnologia no meio de produção. E a gente sabe que com a vinda da tecnologia, o trabalho sofre adaptações. E foi de fato o que aconteceu a partir dali. E o que aconteceu com o trabalho, a partir dali, é considerado pelo Sérgio Pinto Martins como o fenômeno de flexibilização das condições trabalhistas, que é definido por ele como um conjunto de regras que tem por objetivo instituir mecanismos tendentes a compatibilizar as mudanças de ordem econômica, tecnológica ou social existentes na relação entre o capital e o trabalho. A terceirização ela é justamente uma forma de flexibilização trabalhista, que, apesar de não ter surgido nesse momento, foi a partir dali que ela começou a ganhar força. Isso porque seus objetivos são muito alinhados com os que tinham nessa época, nessa transição da era industrial para a era pós-industrial. Eu posso citar aqui alguns exemplos, como por exemplo de redução de custos, que é super alinhado e é o mais conhecido até. Mas tem outros também, como a de aumento da eficiência, competitividade ou flexibilidade da empresa, porque quando um serviço ele passa a ser terceirizado, a empresa que presta esse serviço, ela é especializada nele. Então, o serviço tende a ser melhor bem feito, a ser melhorado. Então, a empresa se beneficia muito disso, né? E outro também de tentar transformar os custos fixos da empresa em variáveis, o que também é muito benéfico para a empresa. Então, como esses objetivos eram muito alinhados, a terceirização, a partir desse momento, da década de 60, foi que ela começou a ganhar força aqui. E a grande mudança que a terceirização traz é em relação à relação de trabalho. A gente tem estabelecido na nossa CLT, no segundo e terceiro artigo, o que é o empregado e o que é o empregador. E a partir dali a gente consegue até perceber um padrão que tem da relação de emprego em ser uma relação bilateral. A terceirização muda exatamente isso. Ela adiciona mais um sujeito nessa relação e a torna trilateral. Esse sujeito que foi adicionado é a tomadora. A tomadora é agora para quem o empregado vai prestar os serviços. E o empregador, ele passa a ser um prestador de serviços à tomadora. Nessa relação trilateral, a gente tem entre o empregado e o empregador um contrato de trabalho. E entre esse empregador, que é um prestador de serviços, e a tomadora, a gente tem um contrato de natureza civil e empresarial, que é um contrato de prestação de serviços. Mas nessa relação, o vínculo empregatício, ele é formado entre o empregado e o empregador. Apesar do empregado não prestar mais serviço ao empregador, e sim ao tomador. Fica um pouquinho diferente do que está estabelecido no artigo 3º da CLT, que diz justamente que o empregado presta serviço ao empregador. Na configuração da terceirização, isso muda. O empregado passa a prestar serviço à tomadora, mas o vínculo não é estabelecido entre eles, não tem um vínculo empregatício entre eles, a não ser que a terceirização seja considerada ilícita. Aí é uma formação de vínculo, mas a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente. A gente vai falar agora um pouquinho do enquadramento jurídico da terceirização. A terceirização, até maio de 2017, ela era apenas objeto de orientação firmada pela jurisprudência, principalmente pela súmula 331 do TST, que era a mais recente que se tinha. Mas, a partir de maio de 2017, com a nova redação da Lei 6.019 de 74, dada pela Lei 13.429, foi que a terceirização ela ganhou um diploma legal, juntamente com o trabalho temporário. De acordo com a nova redação do artigo 1º da Lei 6.019, que eu vou colocar aqui, e diz que as relações de trabalho na empresa de trabalho temporário, na empresa de prestação de serviços e nas respectivas tomadoras de serviços e contratantes regem-se por esta lei. Então, foi a partir desse momento que a terceirização passou a ter um diploma legal no Brasil. Com essa nova redação da Lei 6.019, foi suscitada algumas dúvidas sobre a possibilidade da terceirização em atividade meio e atividade fim. Atividade fim é aquela atividade principal da empresa, a que é o seu objeto social. E atividade meio são as atividades acessórias a essas, meio que as atividades que contribuem para que a atividade principal seja realizada.
E até esse momento, a jurisprudência só permitia a terceirização em atividade meio. Isso pode ser até checado no item 3 da súmula 331 do TST. Mas, posteriormente, com uma outra nova redação dada pela Lei 13.467, essa discussão foi sanada e, conforme é previsto pelo artigo 4º-A da Lei 6.019, que diz que considera-se prestação de serviço a terceiros a transferência feita pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive a sua atividade principal, a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços que possua capacidade econômica compatível com a sua execução. Então, a partir dessa nova redação, essa dúvida foi sanada e a terceirização ela é permitida até agora, tanto em atividade fim quanto atividade meio. Para a terceirização ser considerada lícita no âmbito empresarial, não se pode verificar nenhum dos elementos da relação de emprego entre o tomador e o empregado. Eu disse anteriormente que essa relação da terceirização é uma relação trilateral e que um vínculo empregatício está entre o empregado e o empregador, que é o prestador de serviços, e não entre o empregado e o tomador. Como o direito do trabalho tem como princípio o princípio da primazia da realidade, caso seja observado algum dos elementos da relação de emprego entre o tomador e o empregado, vai ser configurada uma terceirização ilícita e vai gerar um vínculo entre o tomador e o empregado. Isso, no entanto, só acontece na esfera privada. Na administração pública é um pouquinho diferente, porque a gente tem o artigo 37, inciso 2 da Constituição, que diz que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão, declarada em lei de livre nomeação e exoneração. Como a terceirização na administração pública é um pouquinho diferente do que na esfera privada, a gente tem o Decreto 9.507, que disciplina essa questão da terceirização na administração pública. Conforme é disposto no seu artigo 1º, esse decreto dispõe sobre a execução indireta mediante contratação dos serviços da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional e das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União. Então, no terceiro artigo desse decreto, a gente consegue observar nos seus incisos o que não pode ser objeto de execução indireta na administração pública. Mas no seu primeiro parágrafo é disposto que os serviços auxiliares, instrumentais ou acessórios de que tratam os incisos do CAPT poderão ser executados de forma indireta. Então, nesse artigo, a gente consegue inferir que a terceirização na administração pública pode acontecer somente em atividade meio, não pode acontecer em atividade fim. Porque a atividade fim, a atividade principal da administração pública é justamente o que está sendo tratado nos incisos desse artigo, que não podem ser objeto de execução indireta. Mas no primeiro parágrafo, o que está sendo disposto é justamente a atividade meio, que é o que pode ser objeto de execução indireta. Então tem essa pequena diferença da administração pública com a esfera privada, em questão da possibilidade da terceirização. A terceirização na administração pública só pode na atividade meio, mas na esfera privada, ela pode acontecer tanto na atividade fim quanto na atividade meio. Outra diferença que tem é em relação à formação de vínculo. Como a gente tem essa previsão do artigo 37, inciso 2 do artigo 37 da Constituição, a investidura em cargo público só pode acontecer por meio de provas ou provas e títulos, dependendo do cargo, salvo em caso de nomeação. Mas como tem essa previsão, essa formação de vínculo não acontece. Isso pode até ser confirmado pela súmula 331 do TST, item 2, que diz exatamente isso, que essa formação de vínculo não acontece com a administração pública, tendo em vista essa previsão da Constituição do inciso 2 do artigo 37. Bom, essa diferença da terceirização na administração pública e na esfera privada foi justamente as conclusões que eu obtive com o meu projeto. E tudo isso eu consegui compilar num artigo que, no momento que eu tô gravando esse vídeo, pelo menos, ele tá em fase final de redação, mas eu acredito que quando vocês estiverem assistindo, ele já vai estar pronto. E então é isso. Eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou a minha apresentação até o final.